Olá, ouvinte, eu sou o professor Afonso, trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. Um dos principais objetivos dessa teologia é deixar fora da Bíblia as cartas do apóstolo Paulo e a parte adulterada, distorcida do livro de Apocalipse. Essa teologia se pretende que ela seja uma teologia do século XXI em diante. Por revelação divina, eu desvendei os livros de Apocalipse, as cartas do apóstolo Paulo e o livro do profeta Daniel. O livro do Apocalipse, após o desvendamento, cheguei à conclusão de que mais da metade dele deve ser retirado da Bíblia. E as cartas do apóstolo Paulo são um empecilho para que os seres humanos jamais cheguem ao cristianismo de Jesus Cristo, que deve ser completamente retirado. O profeta Daniel, após o desvendamento, ele nos informa que estamos a 700 anos do fim e que ressurgirá um novo cristianismo que congregará todas as religiões em que ensine as pessoas a adorar a Deus em espírito e em verdade. Isso é muito importante. De acordo com João 11:52, que diz: para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus que estão espalhados ao redor do mundo. Isso se chama de reconsagração do templo, segundo o profeta Daniel. E isso deve acontecer, essa reconsagração, essa reunião, esse crescimento do cristianismo deve se consolidar daqui a 350 anos. Lembrando que cada 350 anos representa 1/8 de Daniel. E o cristianismo é dividido em 8/8. Estamos entrando na 7ª. Eu defendo o Evangelho de Jesus Cristo e a lei de Deus. Creio que você faz o mesmo. Por isso, peço que você deixe um like nesse vídeo, ative o sininho de notificações e se inscreva no meu canal. O assunto de hoje, para esse vídeo, é um assunto muito importante que eu posso colocar como título e tema: ao colocar a graça contra a lei, Paulo se transforma no abominável da desolação. Mas o abominável da desolação não é Paulo. O abominável da desolação é um personagem criado por Nero, com o rosto do apóstolo Paulo, com o corpo do Império Romano e com o espírito do maligno para se insurgir contra os príncipes dos príncipes, que é Jesus Cristo. O texto que a gente traz hoje se encontra em Romanos 6,14, que diz: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. Isso é, sem dúvida nenhuma, um dos piores versículos, uma das piores coisas que a humanidade já leu. Eu não tenho nem comentário a não ser dizer isso, que o maior crime que se cometeu nos últimos 16 séculos foi considerar que as cartas do apóstolo Paulo são o Evangelho de Jesus Cristo, e que o Evangelho de Jesus Cristo não é o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que ensina pregadores, teólogos e escritores cristãos ortodoxos, desde Agostinho até os nossos dias. Por não fazer maiores comentários sobre essa barbaridade que se encontra nesse versículo, eu vou repetir novamente para que você realmente pense bastante. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não dá para comentar. Eu vou realmente comentar a doutrina de Paulo. Toda a doutrina contida nas cartas do apóstolo Paulo se resume em ensinar que a lei de Deus é a fonte e a força do pecado, que a lei de Deus é um tutor depravado, que a lei de Deus é fundamento que conduz à morte, que a justificação é da carne em vida mediante fé somente, e não do Espírito após a morte mediante fé e obras, conforme ensinam Tiago, Jesus e toda a Bíblia. Que uma vez livre da lei de Deus e justificados, nos tornamos completamente justos, santos e retos, que a graça assim alcançada é responsável pela salvação. Então, esse versículo está de pleno acordo, eu diria que ele está de pleno acordo com a doutrina do apóstolo Paulo.
que não é do apóstolo Paulo, é do abominável da desolação. Que prejuízo pode trazer ao cristianismo uma doutrina tão absurda? Veja então o que Nero fez à igreja paulina no início do segundo século da era cristã. Durante as primeiras décadas do segundo século da era cristã, o cristianismo gentílico ou paulino, onde prevalecia o ensino do apóstolo Paulo, chegou ao fim, conforme testifica uma das obras mais conhecidas pelos cristãos, Pais Apostólicos, o nome desse livro, de vários autores, cuja introdução foi escrita pelo reverendo Alderi Souza Matos, edições Kindle, 2013, página 7. Abre aspas. A tendência para o declínio dos padrões éticos na vida de muitos cristãos e o perigo sempre presente da apostasia fazem com que muitos desses escritos, em especial o pastor de Hermas, adotem uma postura rigorosa com respeito à moralidade e à disciplina, em contraste com a ênfase paulina na graça e na fé. A salvação passou a ser entendida em termos de obediência a uma nova lei. Ela não mais é vista como uma dádiva graciosa de Deus, mas como fruto do esforço da obediência dos cristãos, refletindo o entendimento legalista e moralista da vida cristã, fecha aspas. Perceba que isso aqui é feito por um historiador paulino da mais alta credibilidade, mas ele é paulino. Ele mostra, porque isso aqui é uma edição dele, ele escreve aquilo que é um achado dele, que toda a humanidade conhece, claro, mas ele leva para essa obra tão importante o achado dele e, no final, a opinião dele. Ele parece mostrar o seguinte, que, infelizmente, os cristãos têm que seguir um entendimento legalista ou moralista, ou seja, lei e moral, de certa maneira, vão contra o entendimento do que seja o Evangelho de Jesus Cristo segundo Paulo. Isso é cruel demais. Mas o reverendo nada tem a ver com isso. É um problema cultural. Cultura é tudo que se aprende. Ele aprendeu que, embora ele tenha escrito algo tão terrível sobre a influência de Paulo na igreja, ele ainda deixa no final transparecer a desvantagem, porque a igreja precisa se esforçar, obedecer e ser legalista e moralista, ou seja, seguir a lei e a moral. Então, realmente, isso é terrível. O que eu posso dizer é que nenhum pregador, teólogo ou escritor cristão admite que a igreja tenha realmente se esfacelado, a igreja de Paulo tenha se esfacelado. Ele diz que foi a igreja gentílica que prevaleceu nos primeiros 350 anos da era cristã. Não foi. A gentílica, no caso a paulina, acabou por completo por conta do que há nas cartas do apóstolo Paulo aos Romanos, 1 e 2 Coríntios e aos Gálatas. Ninguém aguenta aquilo ali. A igreja acabou. Aí eles introduziram as outras 9 cartas, que foram escritas olhando para a igreja de Pedro, a bela igreja de Pedro, e atribuindo a Paulo, empoderando Paulo para que aquelas 4 cartas terríveis pudessem incorporar o cristianismo. É por isso que eu convido você a retirar as cartas de Paulo da sua Bíblia. Não adianta definir a abominável da desolação e não definir Jesus. Eu sempre costumo fazer uma definição cada vez mais sucinta, porque a gente está fazendo isso em todos os vídeos. O Espírito de Jesus Cristo foi uma porção do Espírito Santo, a essência de Deus. Jesus disse que Deus é Espírito. Essa porção foi atribuída ao ser humano, com poder suficiente para nos trazer a graça, a verdade e confirmar a lei, conforme João 17. Quando Jesus foi morto, ele entregou o seu Espírito, o Evangelho diz isso, entregou ao Pai, aquela porção que lhe foi atribuída, para voltar a ser um com o Pai indistinguível. E é por isso que nós dizemos que Jesus se encontra no seio do Pai, é por isso que dizemos que Ele é Deus, por isso é que cremos que Ele é Deus.
Eu e o Pai somos um de Jesus. Agora eu convido você para a experiência cristã, muito antiga. Jesus diz antes de Abraão eu sou, quer dizer, isso aí é essa experiência que já se aplicou a Adão e Eva. Para que você realmente veja se descortinar à sua frente a esperança que há em Deus. Você precisa adotar a prática ética e religiosa de falar somente a verdade a todas as pessoas, em todos os contextos. Porque Jesus afirma, seja o vosso falar se ensina ou não, o que passar disso vem do maligno. Você se dirigir a Deus em oração sempre e sempre, e estender a sua mão ao seu próximo tanto quanto você possa. Isso é o que se chama de compaixão e que dá sentido à vida. Uma das coisas que eu realmente falo com muita convicção é que quando você entende essa forma de cristianismo, quando você entende essa definição de Jesus conforme foi feito no credo niceno, que é afirmar porque Jesus é Deus de Deus, da substância de Deus gerado, não criado, você o recebe como Deus. Então, essa experiência nos conduz a nos ficar mais próximo de Deus. Esse trabalho eu considero importante, mas ele não pode ser só meu, é revelação divina. O meu objetivo é reconstruir um cristianismo mais verdadeiro, ético e socialmente responsável. Para isso eu deixo o meu e-mail aqui na descrição do vídeo para que você entre em contato comigo, porque talvez você queira me ajudar, você queira contribuir na reconstrução do cristianismo. Eu não tenho dúvida de que ele vai acontecer. Isso vai acontecer. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Que Deus o abençoe.